Existe também a questão da mobilidade, que hoje em dia é um problema nas grandes cidades. De que forma os Jogos Olímpicos e os mega eventos esportivos podem contribuir para melhorar o trânsito, o tráfego nessas grandes cidades? Na minha opinião, voltando para o Brasil, que é a minha preocupação maior, né? Eu pertenço a um grupo de estudos olímpicos no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho, que é o mais antigo do Brasil. Nós já temos 16 anos de atividades. A maior preocupação nossa não é pela candidatura em si. Já se sabe que o Brasil é candidato, de alguma forma. O próprio presidente da República assumiu uma posição favorável a isso. Então, nós somos já candidatos em 2016 e certamente seremos nos anos subsequentes. São duas coisas, transporte urbano e meio ambiente. Por que transporte urbano? Nós somos subdesenvolvidos em tratar com os transportes nas grandes cidades. Mas o que acontece? A Copa do Mundo da Alemanha de 2006 demonstrou a validade das ciclovias. Então, essa providência já poderia ser assumida como o impacto que os jogos podem dar a uma determinada cidade brasileira. Agora só estou vendo aqui nesse aspecto. Então, eu estou defendendo a hipótese que todas as cidades brasileiras poderiam promover as ciclovias. São obras baratas, justas socialmente e reduz o impacto da circulação dos carros. No caso do mega evento, seria o transporte principal para se chegar às instalações. E isso só esse aspecto, nós já ganharíamos um grande avanço na preservação do meio ambiente das cidades brasileiras. Nesse caso, as ciclovias elas serviriam efetivamente como meio de transporte, não como acontece em algumas cidades que é só em alguma área para lazer, para prática esportiva. É verdade. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele é a cidade que tem mais ciclovias no Brasil. Mas a maior parte delas é ao longo das praias. Ela foi promovida tendo em vista passeios turísticos. Ela não é ainda uma ciclovia de trabalho, como nós encontramos na Europa e como se fez na Alemanha. E a questão das vilas olímpicas, elas são importantes também como legado que vai ser feito daquelas instalações posteriormente? Nesse particular, eu posso dar o exemplo do PAN, que foi brilhante. Nem tudo no PAN pode ser criticado. Algumas coisas foram sensacionais. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando nos benefícios do PAN, até pelo exemplo que ele deu. Não é? Isso é um exemplo para a nação numa hora que nós não vemos as coisas andarem. Bom, o que foi feito no PAN? A perfeição do legado olímpico. O PAN foi uma grande promoção olímpica, embora seja pan-americana, né? Por quê? Porque foi autofinanciado, foi financiado por quem tinha dinheiro e queria morar. Então, o governo, através da Caixa Econômica, apenas desenvolveu recursos de empréstimos e que pessoas compraram um apartamento, foi construída a vila pela iniciativa privada e as pessoas compraram. Aliás, toda a vila foi comprada num único dia, para você ver o impacto que um evento desse dá, que aliás se repete nos outros lugares do mundo. Sempre foi assim. E nessa questão, que seria um mega evento autossustentável? Apenas se aproveita aquele momento dos jogos para mobilizar os políticos, os recursos e a própria população em prol de uma obra que será em benefício de todos. Por isso que não se pode dizer que os Jogos Olímpicos sejam caros. A média internacional é a do PAN, entre 2 e 3 bilhões de dólares. Mesmo Beijing, que é um negócio gigantesco, é só isso. Quando se coloca a soma de Beijing, todo mundo fica impressionado, são 32 bilhões de dólares. Só que nós estamos esquecendo que 10 bilhões de dólares é para o metrô de Beijing. Então, o que fica é o legado. Se paga num período muito longo, mas eles obtiveram dois grandes lucros. A melhoria de transporte local e, finalmente, a projeção cultural da cidade para o mundo. Grande negócio. Em Sydney houve um estudo econômico sobre o retorno dos jogos para o país e a conclusão que se chegou que nem diamante e petróleo tem um retorno financeiro tão grande como os Jogos Olímpicos.